Olá Wesley, muito obrigada por ter aceito este convite de fazer uma entrevista. Wesley é designer, escultor de madeira, artista plástico há quantos anos? Eu acredito que a questão da arte dentro da minha vida desde que eu era criança, porque você tem um período de descoberta, né? E isso eu sempre tive contato com o universo de criar coisas, né? Desde criança. Depois teve uma passagem que você tem que escolher uma profissão, né? Enfim, então o universo da arte ainda não está definido ainda não estava definido dentro de mim ainda, né? Então eu tive uma carreira publicitária durante um período no Brasil até 2016. Só que em 2014 eu já tinha um incômodo que eu não queria fazer mais aquilo. E ainda eu prolonguei por mais 2 anos. E oficialmente, em 2016, foi uma sexta-feira, eu mudei tudo. Eu levantei e falei, eu não quero mais fazer isso, eu quero trabalhar com o que eu tenho paixão, não que eu não tinha paixão pelo que eu fazia antes, mas eu queria me conectar com as pessoas de uma forma diferente, né? E em 2016 foi onde eu literalmente oficializei que eu iria iniciar esse trabalho de um resgate, eu falo, da minha infância, mas com uma outra visão, uma visão mais madura de lidar com as matérias-primas de diferentes estados e desenvolver essas peças com essa identidade e com essa conexão que eu estava buscando e ter encontrado com as pessoas. Aliás, eu acho que o artista precisa de uma certa maturidade. Sim. Para desenvolver um trabalho mais sério e mais complexo. Sim, para entender qual é a profundidade do que você faz, né? E responder a famosa pergunta, por que você faz isso, né? Sim. Então, por que você gosta de fazer isso? Então, isso está muito conectado ao seu passado, às suas experiências, né? Até chegar ao ponto que essa maturidade os materiais que você usa nas suas composições técnicas e qual o estilo que o caracteriza? Se posso chamar um estilo ou se tem um estilo próprio? Sim, eu ao longo desse processo, né, de amadurecimento do trabalho que eu faço, quando eu comecei lá em 2016, eu fui fazendo muitas experiências, né? Então a história de eu trabalhar com matéria-prima recuperada é porque o descarte sempre me incomodou muito, né? Eu tenho uma relação muito forte com a natureza. Eu vivi 9 anos na Serra da Cantareira, em São Paulo, é uma área de preservação ambiental, e ali eu falo que eu saí do analfabetismo, de ter contato com a natureza, entender todos os seus ciclos e entrar ali, e assim, para mim foi uma surpresa muito grande, porque eu vi que eu não sabia, né? Eu achava que eu sabia tudo, na verdade eu não sabia tudo da cidade, de certa forma, mas o que é a natureza em si eu não tinha esse. E foi necessário para mim me conectar com aquilo para poder ter uma razão de desenvolver o meu trabalho, né? Então essa questão do descarte, ela sempre me incomodou muito. E todo descarte está ligado à natureza, porque é uma extração que você faz de um uso para a nossa vida. Só que eu sempre me incomodou essa questão do respeito que falta pelo processo, né? Não só o processo da natureza, mas o processo também das pessoas que foram envolvidas com aquilo. Então, a partir do momento que você corta uma árvore, produz uma peça com aquela madeira que foi extraída, ou com a matéria-prima que você extraiu da natureza, Sim. você teve esse período longo de aguardar ali seus 50 anos para aquela árvore atingir uma idade de corte, de repente você faz algo que dure 1 ano com essa matéria-prima, aquilo sempre me incomodou. Então, para mim é muito importante o respeito com a matéria-prima. Então, a madeira, né? É o meu foco principal, eu utilizo muito ela. E a questão das técnicas, eu falo que eu fui fazendo uma descoberta. Então são várias influências, desde o abissado, desde o estilo nórdico do design, porque às vezes eu trabalho com linhas retas, ou eu misturo tudo isso. Bauhaus é uma influência também, a questão de tentar reduzir o máximo possível da peça e ela continuar ainda transmitindo uma mensagem.
Eu gosto muito de Lina Bobardi, arquiteta, assim, brutalismo. A própria arquitetura me influencia muito. Eu falo que eu vivo de momentos, então eu pego tudo aquilo que eu tenho de influência, desde Lina Bobardi, dos irmãos Campana, que eu gosto bastante, do Kogan também, do arquiteto aqui também, existem várias influências. Eu falo que o que me influencia é o espaço externo, ele acaba me influenciando muito. Então, eu gosto de visitar os locais e desconstruir eles. Então, nessa desconstrução que eu faço, porque eu fico imaginando como é que foi feita aquela obra, né? Como é que foi feita aquela construção? Como é que foi feita aquela peça? Como é que ela construiu aquilo? Então, eu estou fazendo essa desconstrução e tento encontrar, separar as peças para poder depois isso influenciar o meu trabalho. Porque trabalhar com matéria-prima recuperada, você faz um processo criativo diferente. Porque a matéria-prima, ela é escolhida, né, por você, literalmente. E ela tem sempre uma resposta para te dar. Então, acho que essas influências externas, que são de coisas grandes, e essa desconstrução que eu faço, ela acaba me auxiliando bastante. Porque assim, eu tenho pequenas partes em que eu tenho que uni-las para formar algo grande. Que a mesma coisa acontece quando você vê uma construção. São blocos, inicialmente são blocos isolados, mas você vai conectando tudo aquilo e forma uma casa, forma um prédio, como qualquer outro objeto. Eu falo que um objeto sozinho é uma coisa, o objeto em união ele se transforma em uma outra coisa, uma outra mensagem. Então, de certa forma, eu faço uma mistura de estilos, né? De influências, e até no método de montar as peças também eu sigo uma regra, né? Se for falar da carpintaria, eu não tenho uma regra, eu vou na contramão ali do que tem que ser. Então, é uma mistura literalmente de vários estilos que eu faço. Eu vi uma peça sua incrível na Roca, na Galeria Roca, onde se punha o telemóvel e ela emite um som. Esse tipo de instalação interessa ao Wesley, em que, além do valor estético, tem também uma mais-valia que é o som. Interessa fazer trabalhos que tenham várias dinâmicas sensoriais. Eu gosto muito da interatividade. A peça às vezes ela tem que ser estática, né? Mesmo ela sendo estática, a interação ela vai no impacto que a pessoa vê. Então eu gosto de fazer com que o visitante, a outra pessoa, ela olhe para aquilo e questione aquilo. Então, mesmo ela sendo estática, tem uma mensagem. Mas eu também tenho uma mania que eu gosto muito do toque. Eu gosto que as pessoas toquem, elas interajam com as peças, né? Então, porque assim, utilizar a matéria-prima em diferentes estados, ter essa curiosidade. Como é que eu toco naquilo, né? Porque até então, assim, ela gera um certo desconforto visual, que é o meu grande objetivo de tudo que eu faço. Depois que você tem esse desconforto visual, que você entende quais são as possibilidades de interação com aquilo, se é um banco eu posso sentar, ou se essa peça eu quis fazer, além dele ser um banco, ele tem essa interação que você pega algo moderno, que são os nossos telemóveis, e interage com uma peça que foi feita com uma matéria-prima recuperada e tem aquela estética de aparecer um instrumento musical de grandes proporções, para literalmente que essa pessoa se conecte com aquilo, né? Ela não só observe, mas que ela sente, que ela toque e que ela tenha uma interação. Eu gosto muito de proporcionar isso nas peças. Eu gosto que ela crie literalmente um diálogo, que ela estabeleça um diálogo com o visitante. Tá. Como se sente a comunidade cultural portuguesa? Como é que se sente? Quais são as diferenças entre o Brasil e a comunidade aqui portuguesa na área da arte? Eu gosto, eu falo que eu fui bem acolhido aqui. Em termos, a dinâmica ela é diferente, mas ela acontece de uma forma natural, eu acho, né? E o que eu me senti, quando eu falo confortável, assim,
muita abertura em poder falar. Então, assim, uma curiosidade. Então, eu tive a oportunidade de poder falar com as pessoas e se sentir incluído dentro disso. Então, da abertura das portas para mostrar o meu trabalho e integrar também com outros artistas, né? Então, porque eu particularmente eu gosto muito de trabalhar em parceria, eu gosto de fazer, que era algo que eu já fazia no Brasil, eu sempre desenvolver peças em parceria, sempre estar trabalhando, porque eu acredito que sempre dois artistas eles podem contribuir ou mais com algo maior. Então eu tenho uma visão, você tem uma outra visão, então assim, é como se fosse dar uma continuidade num processo. Então eu começo algo que passa para você e isso vai para criar uma peça única que naturalmente ela não, para quem conhece o trabalho de cada um dos artistas que está fazendo esse trabalho, ele olha e ele identifica e fala, isso é a parte do Wesley, isso é a parte da Chloe. Claro. E essa peça ela se formou, então é como se fosse uma linguagem, sabe? Uma produção literalmente, né? Produzir um filme em que cada um tem o seu papel, né? No caso, eu faço com a madeira, uma outra pessoa, o outro artista ele entra com tecido, ou ele entra com a pintura, ou ele entra com uma intervenção dentro da peça, e isso acaba acrescentando. E eu senti muito isso dentro dessa abertura aqui no mercado português, de ter essa abertura de integração e fácil, né? No Brasil também eu nunca tive muita dificuldade eu acho muita serenidade, porque assim, a arte, ela de certa forma ela é meio global em termos de linguagem, né? Então, a arte não é aberta, né, literalmente, então dificilmente você vai encontrar resistência e para mim foi muito importante que foi para entender que era o que eu não tinha no Brasil, essa questão do artesanal. Para mim o artesanal aqui ele é muito importante, integrar a questão da técnica da empreita, da técnica da palma, de fazer isso, como é que eu integro isso dentro de uma peça artística, né? E eu vi muito isso aqui, né? O artesão se transformando em um artista, e para mim isso foi magnífico, que é a comunidade que eu praticamente faço parte, e você vivencia aquilo tudo todo dia, né? Então para mim isso foi muito importante. Então essa integração eu vi ela de uma forma muito aberta mesmo, muito receptiva. Sou bem feliz com relação a isso. Quais os desafios que enfrenta no seu trabalho artístico e é necessário ter um conceito ou o conceito nasce cada vez que vai fazer um projeto novo? São duas perguntas. Eu tenho um conceito geral que eu faço e eu vou criando linhas, né, para isso, para eu poder me organizar. Então, o nome do meu trabalho geral é Série Descartes além da matéria-prima, né? O que é a matéria-prima, o que ela fala, o que é além dela, né? Existência e se transformando dentro do que eu faço, né? Criando essa linguagem de unicidade que eu gosto para as peças, né? Desconforto visual, que eu gosto muito de fazer bancos, inicialmente bancos e cadeiras, e para mim o banco e a cadeira eles simbolizam uma coisa muito interessante porque ele estabelece comunicação, né? Em qualquer situação, e a partir do momento de fazer um banco diferente, ele já é o assunto para criar esse diálogo, né? Então o meu desafio ele nasce ali dentro desse conceito geral que e depois eu vou olhando para a matéria-prima, eu vou olhando para aquilo e ela vai conversando comigo e eu vou criando um diálogo para poder desenvolver uma peça. O que eu faço, na verdade, é integrar essas pequenas partes de histórias e ir montando isso. E aí, o tema ele surge da própria matéria-prima, né? Então, se eu trabalhei com uma madeira que veio de um barco, então eu vou tratar desses elementos para remeter a tudo que foi a história daquele barco. Então eu tento trazer isso para dentro da peça que eu estou desenvolvendo. Depois uma outra linha, que ela é mais, de certa forma, flexível, que é o Bigorna Fases, que é um banco em que eu reproduzo o mesmo design, só que eu utilizo diferentes tipos de matérias-primas. Então eu vou do plástico, eu falo que a matéria-prima, a última, mais recente que eu fiz foi do barco, que eu gostei muito.
Então tem aquelas camadas de tintas do barco, então, camadas que são pintadas tinta sobre tinta, então assim, você tem uma história, né? Você tem essas camadas, então esse banco, eu consegui unir pequenas partes do que foi um barco e transformá-lo num banco, e aí você cria uma linguagem, porque você olha, então, e você começa a identificar, é o mesmo design, e assim, sempre vai ser o mesmo design. Então todas as pessoas que olham, ela fala, é sempre o mesmo design, mas não é o mesmo banco. É curioso isso, porque assim, você apresenta o mesmo design, mas não são iguais, nenhum é igual ao outro, pelo fato de utilizar as matérias-primas diferentes para essa história. Então o desafio, eu me desafio praticamente todos os dias, né? Todos os dias que eu vou fazer uma criação, todo momento que eu vou iniciar uma criação, eu sempre procuro pensar em um conceito novo para trazer. O artista, o Wesley é também um curador. Sim. E nós tivemos agora uma prova disso incrível, que você deu mesmo conta do recado que nos fez e teve presente com todos os artistas. E eu gostava de saber como é que é ser curador, se gosta, se é uma atividade que costuma fazer e se todas correm assim tão maravilhosamente como esta da Roca e da Lisboa Design Week. Praticamente foi a minha primeira experiência oficial, né? Porque eu já fiz outras exposições, mas eu não assumia ali praticamente o papel como curador. Eu estava integrado com o que estava acontecendo. Aqui foi diferente, teve um desafio muito grande. No começo eu confesso que eu fiquei um pouco, não digo inseguro, mas eu fiquei um pouco, né, daquela, será que eu vou conseguir? Porque é uma responsabilidade muito grande, porque assim, além de você pensar em criar um conceito do que é a exposição, você tem que encontrar os artistas que estão alinhados com aquilo, né? Então, para mim foi uma coisa muito diferente, porque assim, boa parte dos artistas eu não conhecia pessoalmente, né? E foi um desafio, porque eu não fui pegar um roteiro, não fui pegar um manual de nada, falar, ok, agora eu tenho que fazer uma curadoria, como é que eu faço isso? Eu acho que todas essas experiências, todos esses momentos que eu vivi, até mesmo da forma do trabalho que eu fiz como publicitário, isso acabou me ajudando a fazer assim, como é que eu vou integrar todas essas pessoas, senti-las que elas estão envolvidas com o tema, né? Que eu acho que é muito importante, com o título, que foi a proposta da exposição, e eu fiz questão de ligar para cada um, né? E conversar com cada um, e seguir um pouco da minha intuição. Eu segui bastante a minha intuição, e eu tenho uma coisa que eu gosto das coisas que elas todas fluídas, eu gosto que tudo flui. Não sei se é por causa da natureza, igual um rio, né? A coisa ela tem que fluir, e foi o que aconteceu, foi literalmente o que aconteceu. Então, todos os artistas eu sabia que eles iam corresponder à expectativa do público com relação ao que estava sendo proposto, né? Porque até então nós estávamos com ideias, né? Sim. E o resultado final ele foi brilhante. E eu adorei, assim, eu me senti muito confortável. Mas tudo isso aconteceu porque também o grupo que foi formado, ele estava literalmente conectado com a entrega, com o objetivo da exposição e da energia que estava sendo depositada. Então, cada um, de certa forma, ele teve uma responsabilidade de olhar o que era o briefing da exposição, o que era o conceito da exposição e entregar aquilo. E eu falo que praticamente as peças elas se encaixaram em cada lugar. Então, dentro do tema, que é o ecoar da matéria-prima, todos os artistas eles conseguiram entender e responder o que é aquilo. Então, nós tivemos ali desde peças do estado mais bruto, né, até de peças que despertam a curiosidade dessa coisa de unir, que é o trabalho que você faz, unir as peças e mostrar, porque assim,
É uma forma de, como se eu esquecesse que aquilo já foi um dia e ele é algo novo. É mostrar que é possível, e quem faz isso é o artista, que é o que eu disse ontem, no dia da inauguração, que o artista é o ponto de partida desse ecoar, e depois são os receptores, que dá continuidade de compreender qual foi a mensagem do artista, que olha para uma coisa que até então não tinha significado nenhum, e de repente aquilo se transforma em uma peça de arte. Então foi muito gratificante. E espero que ocorram mais. E foi muito fluido, assim, eu fiquei, porque das histórias que eu ouço, sempre tem muito ruído, né? E foi tranquilo, foi muito tranquilo. Foi muito tranquilo. Eu acho que foi uma paz para todo mundo, foi uma boa energia. Todos estavam conectados. Foi uma coisa muito, muito importante. Fantástico. Wesley, muito obrigado por esta entrevista. Muito obrigado por ter feito a curadoria da Lisboa Design Week para a Roca. E até breve. Ok.